Eu peguei o Invencível e joguei ele dentro do universo Marvel para ver até onde o Invencível sobreviveria na Marvel. Será que ele conseguiria enfrentar os heróis mais fortes da Marvel em si, como Thor, Hulk, ou ele perderia já numa luta contra o Homem-Aranha? E isso vocês vão ver nesse vídeo. Fica até o final, pois o resultado pode surpreender vocês. Mark Grayson, em Invencível, começa sua jornada muito longe do nível absurdo que alcança no final da história. E no início, mesmo antes de treinamentos intensivos, ele já demonstrava força o suficiente para levantar mais de 1000 toneladas e causar impactos gigantescos em combate. Um dos seus primeiros grandes feitos acontece quando, usando apenas um avanço em linha reta, ele lança o alienígena, até a Lua, criando então um impacto comparável à destruição de cadeias montanhosas, liberando uma energia suficiente para devastar grandes áreas da superfície lunar. E nesse período inicial, seus movimentos já alcançavam frações significativas na velocidade da luz. Conforme então Mark ele passa a treinar constantemente, levantando então centenas de toneladas diariamente, a sua evolução física se torna exponencial. Ele passa a lançar inimigos do nível Conquest, do céu até o espaço, em um único soco, mesmo quando o adversário tenta resistir, usando então o voo e força própria. Seus golpes começam a gerar ondas de choque capazes de arremessar centenas de toneladas de destroços e destruir cidades inteiras apenas pelo impacto indireto das colisões. E depois do treinamento mais avançado, o Mark ele demonstra uma força o suficiente para ajudar a desacelerar um objeto do tamanho de uma cidade que cairia na Terra com energia comparável a de um meteoro capaz de destruir o planeta. E durante então a Guerra Viltrumita, a sua força cresce ainda mais. Ele arremessa naves espaciais do tamanho de um arranha-céu até a órbita praticamente sozinho e passa a dominar facilmente inimigos que antes enfrentavam vários super seres simultaneamente. E nesse estágio o Mark ele avança a níveis verdadeiramente cósmicos para os padrões de Invencível, onde ele consegue esmagar Viltrumitas extremamente poderosos e seres capazes de atravessar arranha-céus e encoraçados sem sofrer danos, e realiza também um dos feitos mais absurdos da série ao impulsionar um planetoide inteiro para fora da órbita, usando então a sua pura força física, utilizando então outro personagem quase invulnerável como então projétil, e todo o impulso necessário foi gerado exclusivamente por ele. E após receber a reconstrução corporal da Atomic Eve em nível atômico, o Mark dá outro salto de poder, se tornando capaz de enfrentar o Thrag, um Viltrumita mais poderoso da história, golpe por golpe, e destruir facilmente dezenas de descendentes dele que anteriormente representavam ameaças massivas. Em termos então de durabilidade, os corpos do Viltrumitas são compostos por Smart Atoms, ou átomos inteligentes, permitindo então sobreviver a extremos físicos absurdos. E mesmo antes de atingir o seu auge, o Mark ele já resistia a temperaturas muito superiores à superfície do Sol e sobreviveu ao epicentro de explosões dimensionais que eliminaram múltiplos super-humanos. E após evoluir, ele suporta golpes capazes de criar terremotos locais e encarar diretamente uma super bomba nuclear cuja energia equivaleria a milhões de armas nucleares concentradas em um único ponto, e sobrevivendo praticamente sem nenhum dano, mesmo enfraquecido. E ele também resiste a explosões que vaporizam completamente cidades inteiras, ataques que são de energia capazes de destruir civilizações, e combate em planetas com gravidade e também densidade muito superiores às da Terra. Um dos maiores feitos ocorre também quando o Omni-Man, Thaddeus e o Mark atravessam completamente o planeta Viltron com velocidades relativistas, sobrevivendo ao impacto direto com o núcleo planetário. E seu ápice de resistência acontece na batalha final contra o Thrag, lutando por longos períodos na coroa solar e depois na própria superfície do Sol, suportando temperaturas de milhões de graus, erupções solares equivalentes a milhares ou milhões de bombas nucleares e a degradação contínua de seus próprios átomos, ainda assim continuando também a lutar até a vitória.
A velocidade dos Viltrumitas ignora praticamente a inércia convencional. E mesmo jovem, o Mark já acompanhava o Homem-Man em viagens globais feitas em segundos, e com o tempo, passar a luta foi tão rápido que satélites ficam minutos atrasados tentando registrar a luta, e seus combates atravessam o planeta, entram no espaço e retornam à Terra em instantes. Na fase da guerra, o Mark e outros Viltrumitas atingem velocidades mais rápidas que a luz, viajando também entre sistemas solares em poucas horas e reagindo a naves em movimentos em velocidades da luz, e ele também consegue rastrear e interceptar alvos minuciosos no espaço profundo enquanto se move em velocidades relativistas, demonstrando que não apenas é deslocamento, mas também reflexos e precisão nesse nível. E enquanto há regeneração, os Viltrumitas se recuperam de ferimentos fatais em dias ou semanas, e o Mark ele sobrevive à coluna quebrada, ossos esmagados, queimaduras extremas e armas biológicas criadas especificamente para matar a sua espécie, chegando também a superar até versões mais letais do vírus flagelo. O seu corpo ele neutraliza praticamente todos os venenos conhecidos no universo. Mentalmente, ele também demonstra resistência excepcional, sendo capaz de rejeitar um parasita mental coletivo que dominava outros super seres. Apesar disso, os Viltrumitas possuem fraquezas específicas. Danos severos ao cérebro ou coração podem matá-lo, e uma frequência sonora extremamente específica pode afetar o seu equilíbrio interno e também neutralizar temporariamente as suas capacidades. O quão forte e perigoso é o Mark Grayson. No auge da história, o Mark lhe oferece um perigo aproximadamente para todo o planeta ou planetas, falando então fisicamente. A sua força é suficiente para alterar órbitas celestes e atravessar planetas. O combate direto em ambiente solar, capaz de enfrentar e derrotar seres que casualmente ameaçam ou destroem planetas. A sua velocidade é massivamente mais rápido do que a luz em combate e também viagem, e sua durabilidade ele é capaz de sobreviver ao Sol e energias comparáveis a múltiplas armas nucleares em escala massiva. Agora, o quão perigoso ele é? Mark Grayson ele é extremamente perigoso porque ele combina 3 fatores raros: crescimento contínuo, ele fica mais forte quanto mais ele luta, poder físico absurdo sem depender de energia externa, e mentalidade humana com a moral flexível sob então a pressão extrema. Em termos mais práticos, o Mark no auge ele poderia destruir civilizações inteiras sozinho. Um planeta sem defesa equivalente aos Viltrumitas não teria chance real contra ele. E em escala cósmica, em comparação aos quadrinhos, ele se posiciona como um dos combatentes físicos mais letais já escrito, fora entidades ou seres cósmicos absurdos. Agora, comparando isso daí com a Marvel, vamos dividir o universo Marvel em 2 camadas: heróis e vilões e seres cósmicos. Agora que sabemos o quão forte é o Invencível, existem maneiras que o Mark enfrentaria os heróis ou vilões da Marvel. Ele enfrentaria cada personagem em 1x1, ou então, numa outra ocasião, enfrentaria grupos de heróis, como os X-Men, Quarteto Fantástico, Vingadores, Novos Vingadores e outros também. E se pensarmos nisso, 1x1, uma grande maioria dos heróis e vilões, o Mark ele conseguiria vencer Demolidor, Justiceiro, Viúva Negra, Arqueiro, Shang-Chi, Elektra, War Machine, Máquina de Combate, Barão Zemo, Norman Osborn, o Cabeça de Martelo, Taskmaster, o Treinador e muitos outros. O Mark ele conseguiria vencer com uma certa facilidade, por ser mais forte fisicamente, mais resistente, mais rápido e ter o fator de cura que vai auxiliar ele a aguentar praticamente, se não todos, os tipos de ataques que esses personagens possam oferecer. Agora tem um porém: alguns personagens da Marvel, por mais que não seja peso pesado, eles têm um certo grau de poder, como então a manipulação, a famosa lábia, que poderia vencer numa luta contra o Mark, sem precisar lutar diretamente. Nesse caso, o próprio Norman Osborn, por exemplo, que eu citei aqui, isso é o que torna ele bastante perigoso. Ele pode até entender que fisicamente é muito inferior ao Mark, mas ele vai preferir destruir o Mark emocionalmente. Assim como na série de Invencível, o governo não tem
muitas chances de vencer ou conter ou parar o Mark 100%. E o que aconteceria na Marvel usando então a SHIELD seria praticamente a mesma coisa. Vamos lembrar que até mesmo um planeta com a tecnologia avançada não foi páreo para poder parar o Omni-Man quando ele ficou preso por lá muito tempo. Imagine então o Mark em seu auge, como foi na luta contra o Thrag. A SHIELD não teria nenhuma chance. Agora, sabendo que o Viltrumita é uma ameaça real ao planeta, grupos de heróis e até mesmo vilões iriam se juntar para poder enfrentar o Mark. E é aí que entra e começa também a diversão. Personagens como Homem-Aranha, Capitão América, Soldado Invernal, Blade e muitos outros seriam acionados, mas também perderiam. Eu diria que caras como Homem-Aranha nem chegaria a lutar contra o Mark. Eu acredito que os dois ali iriam virar amigos. Subindo então um pouquinho mais de nível, peso da Marvel, entramos com o Juggernaut, Ciclope, Homem de Gelo, Vampira, Capitão Marvel, Wicano, Sunstorm, Mercúrio, Homem-Coisa, Visão, Irmão Voodoo, Magic, She-Hulk, Magneto, Apocalipse, Homem de Ferro, Hulk Vermelho, Ares e alguns outros teriam sim a capacidade de vencer o Invencível. Alguns por não ter força física tão boa quanto o próprio Mark, mas com poderes que dão uma vantagem enorme para o próprio oponente. Um dos personagens mais subestimados da Marvel é o Ciclope. O poder do próprio Ciclope é uma explosão concussiva que vem de uma outra dimensão e, ao contrário de serem olhos a lasers ou então visão de calor, em várias ocasiões ele já liberou o seu poder para realizar feitos incríveis, como então dizimar o robô Sentinela com um único disparo, empurrar o Dormammu para trás, desintegrar o Senhor Sinistro, abrir um buraco na lateral de uma montanha, derrubar o Mjolnir da mão do Thor, sobrecarregar os poderes de absorção de energia de Bishop e quase parar o Hulk em sua forma Hulk Guerra Mundial. Os feixes dos olhos dele são feixes de energia na velocidade da luz e são muito mais rápidos. Em termos de poder, ele geralmente sempre segura toda a sua força, mas seus feixes são capazes de incinerar e desintegrar completamente alguém. Já o Juggernaut teria totais condições de parar o Invencível. O Juggernaut ele possui níveis ilimitados e imensuráveis de força física. Ele é perfeitamente capaz de igualar ou então até mesmo superar heróis mais fortes, e seus poderes são concedidos por uma fonte externa de magia ilimitada, a joia Cyttorak. O Juggernaut ele pode aumentar sua vasta força ao recorrer à energia mística ilimitada de Cyttorak sempre que ele quiser, e não há limites para o Juggernaut fazer isso. Só para ter uma noção, tá? O Juggernaut ele derrubou o poderoso Estranho, um ser que rivaliza ou rivalizava ali com Galactus em poder, e com um soco depois que ele cresceu cerca de 15 metros de altura. O Juggernaut ele é imparável e está entre os personagens mais indestrutíveis de todos os quadrinhos da Marvel. A sua durabilidade extrema é uma das suas especialidades, assim como o próprio impulso imparável em seu próprio conjunto de poderes. A sua completa invulnerabilidade em punições físicas vem do seu próprio campo de força invisível, que o torna completamente imune a danos físicos ou qualquer coisa física, não importa a intensidade ou então a magnitude. O Juggernaut ele não se machuca com os socos mais poderosos do Hulk ou mesmo do Thor, com seus golpes tremendos com o Mjolnir. Eles não conseguem ferir o Juggernaut. O fanático em várias ocasiões recebeu ataques de tremenda força sem ser minimamente danificado, e a sua durabilidade é igual à sua força praticamente ilimitada. Agora então, o Homem de Gelo, por exemplo, também é um mutante de nível ômega, cujo potencial tem se revelado cada vez mais imenso ao longo do tempo. Seus poderes, embora aparentemente simples, como então a habilidade de manipular o gelo, são na verdade muito mais complexos e profundos. A sua forma de gelo, que antes consistia apenas em cobrir o seu corpo com neve e gelo, como então uma armadura, transformou o gelo orgânico verdadeiro após então a ativação da sua segunda mutação. Nessa forma orgânica, ele se torna imune a ferimentos, podendo também ser despedaçado e ainda assim permanecer consciente e funcional. Os poderes do Bob desafiam a lógica
genética, ponto de que até mesmo Senhor Sinistro, um gênio em genética e mutações, admitir que não pode compreender o seu funcionamento. O Bob, ele frequentemente se contém, onde não é explorado o verdadeiro alcance das suas habilidades. A Emma Frost, ao assumir o seu corpo, demonstrou a capacidade que ele próprio não imaginava, como transformar o seu corpo em água e se transportar. Seus construtos de gelo são fortes o suficiente para conter o Juggernaut, como exemplo, e além disso, um soco seu no Juggernaut foi tão poderoso que teve efeito colateral de congelar a própria luz, arremessando ele para longe. Ele também conseguiu congelar o reator nuclear em plena explosão. Congelou também cada átomo do Legião, um mutante com centenas de personalidades de nível ômega. E em uma luta contra o Terrax, o Domador, o arauto amplificado do Galactus pelo Inverno Negro, o Bob ameaçou e continuou a congelar o próprio tempo para detê-lo. Seus pensamentos envolvendo então isso mostrou que ele se esforçou além dos seus limites habituais, e seu controle sobre o frio transcende a lógica científica, como então a termodinâmica. Ele selou completamente um ponto do Inverno Negro, uma entidade cósmica que consome universos e multiversos e é capaz de ferir o Rei Cósmico Thor. Mergulhou uma bomba a 100 graus abaixo de zero e baixou a temperatura para menos 200 graus em segundos. A sua maestria sobre seus poderes permite que ele possa transformar em vapor sem esforço para evitar ataques. O mesmo Homem de Gelo, ele é um exército de um homem só, com potencial quase ilimitado, capaz de ser uma ameaça real ao próprio Invencível. Já a Capitã Marvel, a Carol Danvers, uma personagem que atualmente é considerada o peso pesado, e a Carol tem uma capacidade de absorver e manipular vasta quantidade de energia. Atualmente, seu nível de poder é frequentemente definido pela quantidade de energia que ela absorve do próprio ambiente ou ataques direcionados a ela, o que não possui limite superior conhecido. Mesmo sem citar os heróis ou vilões de peso pesados, Mark Grayson já sofreria bastante para poder vencer, chegando a chances nenhuma de vitória. Agora, indo então para pesos pesados, aqui é onde o Invencível pararia. Estamos falando do Thor, Hulk, Doutor Estranho, Jean Grey, Wanda, Sentinela, Hyperion, Loki, Abominável, Maestro, Motoqueiro Fantasma, Tempestade, Blue Marvel, Doutor Destino, Thanos e muitos outros. Cara, aqui estamos falando de caras que, além de ter uma força física muito superior ao Invencível, ainda assim é mais resistente, tem mais poderes roubadíssimos, seja então telecinético, cósmico, mágico e molecular, é muito mais rápido, tem muito mais vantagens. E eu vou pegar o Thor como exemplo. O cara, ele é um deus nórdico, tem feitos absurdos, ele já conseguiu derrubar o Thanos com um golpe e absorver um pouco da sua energia. O Thor, ele é um deus que destrói planetas com facilidade e luta contra seres cósmicos e entidades, como então Anikril, Celestiais, Galactus e outros. Derrotar o Sulfite Prateado, o Adam Warlock, são apenas algumas das suas grandes conquistas. Thor pode fazer furacões tão grandes quanto a Terra, fazer seres como Death Seed Centurion e o Hyperion gritarem de dor com seus raios, quebrar as faixas carmesim de Sitorak, eliminar o Hulk, derrubar o Gore, o açougueiro de deuses, quebrar uma barreira dimensional, fazer o Glory, um ser com poder de 10.000 deuses, gritar de dor. Por mais que o Mark ele seja muito forte, ele ainda assim não conseguiria vencer os maiores pesos pesados da Terra. Eu diria que até os pesos médios da Terra conseguiria parar o Invencível. Caras que não tem tanta força, mas usa tecnologia, como então o Homem de Ferro, conseguiria vencer o Invencível. Ou seja, o Invencível pararia na primeira camada dos heróis e vilões e não chegaria aos seres cósmicos. Mas claro que isso daqui é só a minha opinião. Qual que é a sua? Comenta aqui nos comentários, sugira novos temas, se inscreva no canal para poder não perder os novos vídeos. Valeu, falou e até mais.